Diário possível, mas inventado. Data: Era quase março. Local: Nas páginas de um sonho. Ela levanta um pouco irritada depois de ter desligado o despertador 3 vezes. Mas o seu amor tá ali, rindo com uma xícara de café. Depois do banho será um bom dia, talvez. Ela acaricia o cachorro que pula com alegria em suas coxas enquanto faz xixi. O banho é longo, tira tudo de ruim que tem dentro dela. Ela reza enquanto a água escorre. Isso é certo? Aproveitar a hora do banho para rezar não é desrespeitoso? Isso é o que ela pensa antes de tatear pelo shampoo. Esfrega a cabeça tentando parar de pensar e retoma a reza largada na metade. Tira de mim todo o mal, esse medo do fracasso, esse pavor infantil, essa insegurança no mundo. Ela repete como um mantra. Enquanto se enxuga, acrescenta: que eu possa ser um instrumento. Um instrumento para quê? De quê? De quem? Ela nada em pressuposições sobre a possibilidade de manifestar aquilo que for bom e bonito. Eu tenho um narrador, entendeu? Uma voz que narra quem eu sou, o que eu faço, as decisões que eu tomo. Um narrador que me conta em terceira pessoa no fundo da minha cabeça. Que nem aquele filme chamado Mais Estranho que a Ficção, sabe? Não é um narrador que queira me matar, como no filme, mas que já narrou a minha morte 1000 vezes no banho, como se essa fosse a minha estratégia para sobreviver a mim mesma. Para perdurar, para estar além do que eu sou, essa voz narrativa, que sou eu sei, me apresenta como um personagem. E quando eu consigo me ver assim, com a distância que ser narrada me traz, eu sou então um objeto de análise. Isso é bom? Isso é ruim? Que consequência isso vai trazer para a vida? Por que ela está fazendo isso? Pegando mais aulas, sentindo um pouco de ciúmes, que camada isso acrescenta a essa figura que eu sou? Preciso fazer dieta, disse ela mexendo o brigadeiro às 9 da noite. Ou alguém pergunta: a comida tá salgada? Não, responde ela bebendo 1 litro de água a cada garfada. Ou ainda: tá tudo bem, meu amor? Sim, tudo bem, diz ela com a boca contraída e uma indisfarçável cara de rancor. Mais do que um narrador interno, eu tenho uma dramaturga interna que rubrica as minhas ações, na maioria das vezes revelando as contradições. Para quem não sabe, rubrica é como a gente chama aquela indicação entre parênteses que aparecem nos textos de teatro antes da fala, tipo, entre parênteses, irônica, entre parênteses, com raiva. Ou uma rubrica que o Nelson Rodrigues adorava, entre parênteses, sardônica. Eu sou cheia dessas rubricas, então essa dramaturga é bem presente. Mas quase nunca sozinha, quase sempre presente em diálogos. É uma dramaturga do subtexto, aquela camada de verdade por baixo das palavras que sai em forma de rubrica, muitas vezes meio engraçada. Mas eu não narro o que eu faço sozinha. Eu, que observo muitas pessoas, gosto de notar, não sem certa irritação, gente que narra em voz alta o que está fazendo ou o que vai fazer, sabe? A pessoa fala não é nem pra ninguém. Pode estar quem tiver do lado dela. Não sei se as pessoas fazem isso quando estão sozinhas, mas é uma mania que eu noto. Uma narração colada à ação, como um anúncio solene, uma rubrica andante. Agora eu vou tomar um banho, depois descansar. Eu vou pegar isso e colocar aqui. Ou dirigindo, acontece muito. Vou achar um lugar para parar, daí deixa eu fazer a baliza. E tem gente que faz isso meio cantandinho mesmo. Eu acho engraçado, disse ela, irritadíssima. Outro dia eu tive um sonho que, aliás, me revelou com mais clareza essa história do narrador. Era um sonho esquisitíssimo que envolvia a Ana e a namorada, que no caso era Catherine Deneuve,
envolvidas num triângulo amoroso confuso com um senhor aristocrata. Peraí, Tati, eu era Catherine Deneuve ou eu namorava Catherine Deneuve? Não, Ana, você namorava Catherine Deneuve. Queria dizer que eu achei vantajoso nos dois casos. E eis que eu estava de boas no sonho, participando como confidente da Ana e da Deneuve, sem voz narrativa nenhuma, porque elas somem no sono. E de repente, do nada, surge um narrador que era, atenção, o Machado de Assis, narrando em primeira pessoa suas desventuras amorosas, inclusive com aquela linguagem machadiana do século XIX. O que isso quer dizer? Nada, provavelmente, mas evidenciou o que eu achava que era uma coisa absolutamente normal, que é essa constante contação de histórias na minha cabeça. A novidade foi o surgimento de um eu falando de si, em vez dessas vozes que me contam como narradores oniscientes. Mas eu também faço outros diálogos. Se eu tenho uma mania que se encaixa num gênero literário, é certamente a mania dos diálogos inventados. Os bichos que me cercam têm pensamentos próprios e conversam comigo e entre si. Por exemplo, o Samuca, não necessariamente o meu cachorro, mas o personagem, meu cachorro Samuca, que existe na minha cabeça, é obcecado por pão. Sempre que ele me olha, o que ele diz é, com essa voz: me dá um pãozinho. Ah, Ana, eu quero pãozinho. Também gosto de me sentar em lugares e criar história para as pessoas, para os momentos que eu vejo. Sentar num café ou num restaurante e imaginar os diálogos, as situações. Talvez seja vício de profissão, porque eu também gosto de ouvir conversa alheia. Menos pela fofoca, mas mais para inventar os contextos. Um casal, ela chora e ele fala. Será uma separação? Será um pedido de casamento muito aguardado e ela foi tomada de súbita emoção porque achou que ele nunca viria? Esse narrador é variável. São muitas as vozes que me contam. Tem a Clarice, que divaga sobre cada passo e enxerga uma revelação do universo durante o breve momento em que eu coloco pasta de dente na escova. Tem o velho pessimista, mais ou menos um Schopenhauer, que comenta as minhas dores de corpo e de alma. E tem uma Mazinha bem escrota, que costuma fazer apenas comentários depreciativos que me entristecem. E como se eu fosse mesmo essa personagem horrorosa que ela descreve, eu sigo as ordens dela. Por exemplo, ela diz que eu sou desastrada, que eu derramo suco na toalha de mesa quando eu vou me servir. Veja bem, eu não sou desastrada. Eu raramente quebro um copo. Mas basta a escrotinha me ver com a jarra de suco e falar: então, Tati Mão de Manteiga mais uma vez faz uma porquice na toalha. Tanã! Eu derrubo o suco. E correspondo ao que ela diz de mim. É ela que me fala no ouvido que eu sou antissocial, que eu sou um alien no meio de terráqueos. E eu acredito e me sinto assim. Eu tenho feito um esforço para calar a boca dessa aí, percebendo que não, eu não sou nem um pouco antissocial. Eu sou gentil, eu gosto de pessoas, eu sou afetuosa, sim. Não, eu não sou um alien. Eu sou absolutamente banal e integrada, talvez infelizmente, à sociedade, ao trabalho cotidiano, à burocracia. Porque se eu não calo essa voz maldosa, ela pode me matar. Também sei que essas vozes são minhas, mas ecoam outras 1000 que eu já ouvi na vida desde sempre. Acho que todo mundo traz essa vozinha maldosa aí em maior ou menor volume, mas são minhas hoje, e o trabalho duro de todo dia é conseguir identificar quais narradores são confiáveis. Eu prefiro a Clarice às suas epifanias, ou o velho filósofo fazendo drama sobre copo d'água, porque eles me parecem mais fiéis que essa asinha que fala mal do meu corpo, que me chama de ridícula, que faz com que eu me sinta incapaz. Eu também percebi que eu crio trilhas sonoras e paródias para minha vida. Outro dia eu tomei um rola porque o chão tava, como dizem, escorregadinho do limo por conta das chuvas e já mandei. Tava com limo, meu amor, rolou. 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 Vou tombar. É porque o chão tava escorregadinho. E pensando sobre esses múltiplos narradores, eu lembro de outra coisa que me ocorre quando eu leio.
Eu acho que eu já falei que eu não tenho muita habilidade de imaginar, no sentido mesmo da palavra, construir imagens. Quando eu estou lendo, eu não necessariamente formo imagens na minha cabeça. Acho que por isso, inclusive, eu acho tão difícil ler teatro ou quadrinhos. Eu leio palavras. O que eu registro dos livros é o que se pensa, o geral. Eu lembro de frases, de parágrafos inteiros. Eu não formo a cara, o corpo dos personagens ou o cenário em que eles estão. E o mais estranho, que talvez nem seja tão estranho assim, é que onde tem que ter uma voz narrativa, ou seja, nas histórias, não tem. Tem uma espécie de abstração, o que pode, de certa forma, justificar o meu enorme gosto por leituras não narrativas, por ensaios, por poesia, por crítica. Eu fiquei pensando nisso que a Tati falou e fiquei em dúvida, inclusive, se eu penso com palavra. Ou seja, eu não sei se eu formulo na minha cabeça cada uma das palavras ou se eu vejo imagens, penso nos conceitos gerais. Eu sei que às vezes vem textos inteiros na minha cabeça, alguma imagem ou situação que me gera algum material de escrita. Quer dizer, geraria se eu anotasse. Depois que a gente começou a fazer esse diário, quantos e quantos textos não escritos, diários só meus que se perdem na minha própria cabeça, eu já fiz. Inúmeros. Na verdade, acho que me narrar organiza meu pensamento, mas quase nunca é uma narrativa figurativa. Eu acho que se eu tenho um narrador, é um narrador de emoções, de estados de espírito, de possibilidades de entradas no fantástico e na poesia. Aí eu nomeio tudo. Nesse momento, as palavras se formam claras. São as palavras que me conduzem. E essas palavras formam imagens e causam sentimentos. Essas imagens e sentimentos que eu estou tentando descrever. Agora, elas vão terminar o episódio. Agora vou dizer palavras bonitas, disse ela apenas escrevendo palavras simples. Agora ela pensa em coisas boas a serem ditas e pensa se a poesia pode vir de algo tão bobo quanto o cachorro ter uma voz engraçada e pedir um pãozinho, ou o Machado de Assis narrar um sonho. Ela se frustra um pouco, porque o final não está exatamente como ela queria. Talvez a poesia tenha escapado, de novo. Talvez outro dia. Esse dia terminou assim, disse ela, no meio do dia. E agora, a música sobe. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com.